eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. A palavra do Senhor é assim, simples assim. Jesus fala aqui que Ele me pegou daqui e me botou aqui. Minha consciência, eu tenho que confirmar isso, para eu poder estar em conformidade com o reino dele. Tem que ser revelado que eu estou aqui, porque Ele disse que me tirou. Amém? E o que Ele diz? Ele falou, haja luz, pronto. Então, o que Ele diz que pela fé ocorre, então, e se Ele falar, eu te tirei daqui e te botei ali, tem que ser revelado que eu não estou mais lá, porque Ele disse que me tirou. E o que Ele diz? Disse Deus, tudo se fez. Pela fé é assim. Disse Deus, a fé aqui, tudo se fez. Não tem como não existir o que Deus falou, e haja. É pela fé em Jesus que o haja se torna uma realidade. Amém? Simples assim o Evangelho. A confusão quem cria o homem. Amém? Não tinha, e haja luz, a luz apareceu. O homem não tinha como interferir para atrapalhar. Então, onde não tem o homem para interferir, amém? Então, com isso eu saio da reunião tendo a convicção se eu estou salvo ou não. Dá para viver com a certeza da salvação. Não no engano, porque o Espírito não deixa a gente no engano. Amém? Isso é para mim, que eu tenho que permanecer até o fim, a Bíblia diz. Então eu não posso relaxar. Amém? Então aqui, o texto que nós vamos ler, qual é o conselho aqui para mim, que sou cristão? Que o Espírito Santo se preocupa com a minha alma, Jesus se preocupa com a minha alma. Então ele fala o que eu tenho que fazer para proteger. Amém? Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar.
Então, só para começar, tu lê um texto desse hoje, e mais de 90% das reuniões é como se estivesse pregando em línguas estranhas. Os presentes estarem com esse cuidado aqui que a Bíblia está requerendo. Passa isso aqui como se nem tivesse na Bíblia. Isso aqui, para ficar atentos, na vigilância, se protegendo desse jeito aqui. E vocês sabem o que eu estou falando, não é mentira? É mentira? Eu sei que está sendo falado aqui. Com essa preocupação, enxergar esse reino das trevas que estão trabalhando contra a minha alma e ficar na vigilância contra isso. Amém? Porque eu separo algo e para mim já está bom, mas o que está bom é isso aqui. Amém? Não é com a minha justiça. Aí depois eu falar, era 12h40, eu bem fiz isso, mas aí depois eram umas 9h20. Aí o resto, e orar pelos santos, aqui orando pelos santos. Pelos santos, então os santos, não viu? Não são pecadores. Orando pelos pecadores, aqui fala santos. Os santos, para poder os santos continuarem santos. Amém? Porque em Cristo Jesus nós nos tornamos santos. Não vou continuar como pecador, não dá. Amém? E nós sabemos que só pode viver isso aqui quem? Quem teve um encontro com Jesus? Pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus, eu sou capacitado a viver assim. Sem a fé em Jesus, impossível. Porque sem a fé em Jesus, sem a presença de Deus. Amém? E nós sabemos que se pecar, certamente morrereis. E morreram. Todo mundo se separou de Deus, sem a presença de Deus. Ninguém busca a Deus. Não tem o conhecimento de Deus, não há um justo, nenhum sequer. Amém? É o que diz a Bíblia para toda a humanidade. Não tem Deus, mas o normal é, seja, até quem está em outros cantos aí, diz que tem. Ora o Pai Nosso, mas a Bíblia diz que isso não é verdade. Amém? Para ter Deus, tem que receber Jesus como Senhor e Salvador. E quem convence isso é a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo que ninguém tinha. Depois que Jesus sobe, enquanto Jesus estava presente, não dava para eles viverem o que Jesus falava, mas é necessário que eu vá para que venha o outro Consolador. O outro Consolador, eu estou aqui, vocês estão vendo, está convosco. Mas quando ele vir, quem vai vir estará em vós. Jesus estava do lado, andando. O Espírito Santo em Jesus. Então o Espírito Santo não podia agir neles porque não estava neles, estava com eles. Mas quando ele subir, vai vir o outro Consolador. O mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós que habita convosco, estará em vós. Amém, irmão? Com outras palavras, o Espírito que age em mim vai agir em vocês. Amém? E recebemos o quê? Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Amém? Com a presença desse Espírito, tudo muda. Amém? É a terceira pessoa da Trindade que resumiram ela falar em línguas. Não, é um poder sobre-humano que é capaz. Não receber o Espírito do mundo. Tem o Espírito do mundo que habitava. O que veio? O que provém de Deus. Amém? Para que pudéssemos conhecer, a Bíblia diz, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado de graça. Amém?
ter o entendimento do que aconteceu. Então, sem a presença desse Espírito, eu não tenho noção do que aconteceu na cruz, da maneira correta. Amém? Ver um amor que ninguém tem, com o Espírito dá para enxergar. Amém? Então, em nome de Jesus, Ele nos tirou da potestade das trevas. Amém? E nos transportou para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Então agora, com a presença desse Espírito, tudo muda. E quando a gente vai falando aqui de Jesus, do Espírito, qual é o propósito? Que não dá para continuar o mesmo. Não dá. Com essa palavra aqui, não tem como a gente ficar na mesmice. Por isso que o Espírito Santo fala assim: aquele em quem não tiver essas coisas e não tiver aumentando, crescendo, não viu, não conheceu. Amém? É o que diz a Bíblia. Onde Jesus entra, tem e vai crescendo. Amém? Entendeu, irmão? E no final de tudo, já nós vamos partir. E no final é isso que vai prevalecer. Porque as palavras dos homens já tem um tempo para cessar. Mas a Bíblia diz que essas palavras aqui não passarão. Amém? Então temos que estarmos preocupados. Temos, em nome de Jesus, com a consciência limpa. Porque a Bíblia diz que o pecado faz o quê? Combate contra a minha alma. Quem quer que a alma fique sofrendo aqui? Quem quer? Eu não quero. Quem quer sofrer aqui na alma? Alguém quer aqui? A Bíblia diz que é o pecado que faz isso. Amém? Viu quem faz isso? É o pecado que faz isso aqui e depois eternamente. Aí a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para quê? Para tirar o pecado. A Bíblia diz que Jesus morreu por causa do pecado. Amém? Foi o pecado que levou Jesus à morte, mas ele não era o pecador, foi por nós. Amém? Quantos pecados eu cometi? Só eu. E botando mais uns 10 comigo. Só que foi o mundo todo. Ele veio purificar o pecado do mundo todo. Amém? E diz para mim assim, para mim reconhecer, para mim ver o amor dele, ele fala assim: olha, agora eu não me lembro mais deles. Pode quem quiser falar de você do passado, mas sabe que eu não me lembro mais. Então essa fé está aqui. Pode quem quiser falar. Mas ele diz, eu não me lembro. Tu fazia isso? Caiu no esquecimento. Amém? Caiu. Aquelas vezes que tu fez coisa errada, eu morri para te perdoar. E não me lembro mais. Isso qualquer um. E graças a Deus que ele não só fez isso, ele falou, e estou te capacitando para esse inimigo não te tocar mais. Amém? Ele não faz a obra imperfeita. Estou te capacitando para que aquilo que te separava de mim não te domine mais. Como, Senhor? Eu vou me manifestar, eu vou revelar a minha verdade e ela vai te dominar, porque a minha verdade, a verdade dele, está repleta do amor dele.
Amém? Esse é o Jesus que é revelado para nós e deixou essa palavra toda aqui para nós. Vigiar, falou assim, fica alerta em todo tempo. O capacete da salvação, o escudo da fé, fica vigiando, orando, ligado comigo. Ó, o mundo diz assim lá, fica ligado comigo, não é? Aperta aí, não é assim? Aí Jesus, fica ligado comigo. Fica ligado comigo. Amém? E ele diz que promete a presença dele, e a Bíblia diz que nisso sabemos que estamos nele. A Bíblia diz, e nisso sabemos que estamos nele, porque nos deu do seu Espírito. Amém? E quando guardamos, sabemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. Quem permanece, dá para permanecer nesse amor. Dá para amar o pecador, para salvar ele. Dá para amar os irmãos. E toda essa capacidade vem de quem? Do Senhor. Porque ele que disse que das trevas que resplandeceria a luz. E foi ele, Paulo diz, e foi ele que resplandeceu em nossos corações. Ele disse, o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Por quê, Paulo? O Espírito Santo responde, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não resplandeça, o evangelho da glória de Deus. Amém? Para os que se perdem. Para os salvos não está encoberto, não. Os salvos amam Jesus. Os salvos vivem Jesus. Então, qualquer um que não revele essa maravilha, é porque estão se perdendo ainda. Se não há uma alegria de servir esse Jesus, está encoberto. Mas para os que se perdem, porque o Deus desse século continua agindo. Cegou o entendimento. Cegou o entendimento. Ainda não enxergou o que nos foi dado de graça. Porque está escrito, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então ele sabia quem ia amar ele. O pecado separou, mas ele sabia quem ia se render a ele. Ele sabia que ia ter um povo que ia passar a amar ele sobre todas as coisas. Amém? E esse povo que ele deu de graça. Ele quis, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Mas o homem espiritual em Cristo entende, coloca isso aqui sobre todas as coisas, a coisa mais importante de todos os tempos, porque a Bíblia diz que estava oculto esse mistério, mas que foi manifestado nesses últimos tempos. A Bíblia diz, sabe para quê? Para a nossa glória. A grande glória do salvo foi ter recebido Jesus, que passa a ser a nossa vida, passa a ser a nossa esperança. Quem tem o filho tem essa vida. Quem tem o filho, ele disse, tem. Por quê? Eu que dou. Então a fé, o pecado combate contra a nossa alma. A fé que é gerada em nós tira o espírito mundano, tira as obras da carne, tira todo o mal que me maltratou o tempo todo. Amém? O mundo está do jeito que está porque vivem sem Jesus, porque vivem sem Deus, sem o padrão do Criador. Por que alguém não presta, peca? Porque não tem o Criador. Por que um casamento vive em ruína? Porque não tem um Criador.
Porque é uma disputa do inferno, uma confusão miserável o tempo todo, o dia todo, uma disputa para cobiçando as coisas. Porque não tem o Espírito Consolador, não tem. Mas com Jesus eu passo a ter. Com Jesus fica em Jerusalém, que agora, Pedro, eu nunca vou negar o Senhor. Jamais. Eles podem, eu não. Quanto essa noite nas reuniões, como Pedro? Aí, Pedro, já tu esquece de mim, Pedro. Já parece que nem eu que falei contigo. Já não quero saber, tu não quer saber de mim, Pedro? Não o que aconteceu lá. Porque Pedro foi testado e ia perder a vida. Aqui não, qualquer assunto. Já não me lembro mais, estou negando ele. Quero nem saber. Mas ele disse, Pedro, hoje mesmo conhecendo. Ele te conhece também, me conhece. E sabe que a maioria nega ele. Mas ele deixou o Espírito Santo para que isso não viesse a acontecer. Porque o Espírito que estava nele foi o Espírito que depois veio morar dentro. Dentro da gente. Dentro da gente traz a nova vida. Dentro da gente traz a vontade de Deus para dentro da gente. Dentro da gente traz o poder de Deus para dentro da gente. O poder estava todo do lado de fora agindo em Jesus. Agora fica em Jerusalém para serem revestidos desse poder. Em Jerusalém, desceu e veio morar dentro. Porque não recebemos o Espírito do mundo para outra vez estar em temor, mas recebeu o Espírito que provém de Deus. O Espírito que provém de Deus faz a vontade de Deus. Amém? Faz a vontade de Deus, que ele veio de Deus, é o Espírito Santo da verdade, é o Espírito de santificação, é o Espírito da glória, é o Espírito da graça, é o Espírito de poder, é onde entra aqui para dentro o fruto, e é revelado que ele me tirou do império das trevas e me transportou para outro reino. Amém? Um reino que não é desse mundo. E Jesus morreu. Sabe para que morreu? A morte matou Jesus. Está na Bíblia. Que a morte, e por causa do pecado, tinha que morrer. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então ele tinha que morrer. Então o pecado levou Jesus para a cruz. Mas ressuscitou. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou para não mais morrer. Quanto a morrer, morreu de uma vez por todas. A morte não pode matar mais Jesus, porque ele ressuscitou. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Por pecado, morto. Amém? Por pecado, quando chegar até mim para me dominar, quando chegar um sentimento, quando chegar algo que estão me atraindo para outro lugar, para eu falar outras coisas a não ser o que ele quer, tem palavra, eu estou aprendendo como edificar uma vida, como salvar uma alma perdida. Ele me ensinou, então eu sei a vontade dele, e ele me disse, aquele que sabe o bem que se deve fazer e não faz, comete pecado. Estamos aprendendo? Como agir? Qual é o sentimento que tem que ser manifestado em vários momentos? Porque vem toda hora para ser manifestado um sentimento aqui. Vem toda hora alguém pedindo uma resposta daqui, que seja revelado algo aqui. Tem que ser revelado que não é mais o que tem nesse mundo. Porque aquele que sabe o bem que se deve fazer na hora e não faz, comete pecado. Por quê, Senhor? Porque eu revelei como tinha que agir e a minha palavra não libertou. Por quê, Senhor?
porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que esse poder não resplandeça. Mas a Bíblia diz assim para mim: mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém? O Filho de Deus se manifestou vivendo só no Espírito para revelar como é um ser que não vive mais segundo a carne. O Filho de Deus se manifestou e aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, sendo tentado pelo diabo, mas respondendo ao diabo assim espiritualmente falando: mas também está escrito, mas também está escrito, mas também está escrito. A palavra da verdade, com a nova vida em ação, como foi orado, e assim tem que ser todos nós, tomando atitudes que não estão de acordo com o padrão mundano, revelando o quê? Vocês não são mais desse mundo. E com isso, rogo para que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Para quê? Qual o propósito? Qual é o propósito de conhecer toda a vontade de Deus? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Por quê? Porque o Espírito Santo está nos preparando para apresentar a Ele naquele grande dia irrepreensíveis, inculpáveis, puros, com a consciência limpa, agradando Ele em tudo. O propósito é esse: querem tirar isso da minha mente e colocar na minha mente, induzir, e às vezes isso está entranhado como uma Covid, uma praga que está na alma, que pode servir a Jesus do nosso jeito. Não, ele falou: não, eu vim revelar e falar que nada em você presta, tu tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Ele não falou isso à toa. Mas quem faz isso? Gerados pelo Espírito, pela palavra da verdade. Amém? E tendo crido nesse evangelho, agora eu sou servo da justiça. Chega de legalismo. Amém? Não é não posso, eu não quero nunca mais poder. Amém? E a Bíblia diz que o pecado, o inimigo, não tem mais domínio sobre vós. A Bíblia diz que o grande propósito da fé, a fé, não é conquistar nada dessa terra. O grande propósito da fé não é a doença, eu ser curado, não é. O grande propósito da fé, a Bíblia diz, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Então, com uma reunião, o Espírito Santo não vem melhorar o nosso cabelo, não vem para a gente ter mais dinheiro na conta. O propósito não é esse da reunião. O propósito da reunião é eu conhecer cada vez mais a vontade do meu Deus, do meu Senhor, para agradar Ele em tudo. Amém? E não ficar se desculpando, arrumando história. A Bíblia é bem clara. Quem me ama, esse guarda os meus mandamentos e me obedece. E aquele que me obedece e me ama, será amado do meu Pai. Quem quer? Eu não faço questão e que o meu chefe passe a me amar. Se não quiser me amar, mas eu não abro mão de Deus, me amém? Porque Jesus, a maioria, odiou ele. E não teve problema para ele. Porque vocês podem não me amar e me deixar só, mas eu sei que eu não estou só. E isso me basta. Amém? Para Jesus era o bastante, porque andar com Deus, tu está andando
com o poder que vem de cima. Quem vai te vencer? Os olhos humanos pensam que venceu, não venceu. Amém? Não venceu porque já tem um dia marcado para essa carcaça horrível ficar glorificada, com o corpo igual ao dele. Amém? Isso é uma esperança viva. Quem ignorar hoje, neste dia, nesses dias, quem ignorar isso, vai ter um dia já certo que vai haver um arrependimento incrível de ter ignorado. Está repreendido em nome de Jesus. Né? A fé que é gerada no nome de Jesus, a fé que não tinha aquela graça dele que é gerada aqui em todos nós, é a mesma fé que tu recebe tudo a mais. O que eu preciso e me revelarei a ele. Quem me ama, vou me manifestar. Quem quer? Quem quer sentir a presença de Deus? Quem quer? Amém? Qualquer coisinha em nós aqui dentro a gente sente ou não? Então não há confusão. Quem passa a ser habitação de Deus vai ser inconfundível. Uma paz que não tem no mundo. Tu vê as pessoas sofrendo igual os miseráveis, e rindo. Tu vê pessoas na maior miséria revelando uma paz que não é verdadeira. Está enganando. Agora tu imagina você com a alegria de Deus, com a paz de Deus e com o poder de Deus na alma. Dá para ver o sol? O mundo todo vê o sol? O mundo todo viu Jesus. Porque quem criou foi Deus. Onde Deus se encontra, todo mundo passa a ver. Amém? Passam a ver e tu passa a sentir e é manifestado que Ele está em nós, porque nos deu o Espírito. Amém? O Espírito, porque toda a movimentação humana é o Espírito do homem que está se manifestando, e através de uma alma doente. Agora, com o Espírito Santo, é manifestado uma alma sarada. Como não vai dar para ver, irmão? Então, isso aqui que ele pede, vigiando, orando, todo o tempo, ligado. Quem já ressuscitou, por isso que está escrito, busque e pensa nas coisas de cima. O mundo todo já é do maligno. Busque e pensa nas coisas de cima, vigiando e orando em todo o tempo. Isso aqui é o quê? É o conselho da palavra. Aqui o nosso computador. Para ler um versículo, graças a Deus tem acontecido isso comigo. A internet pede para a gente clicar? Pede? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois numa carne. Isso é a ordem de Deus. Estou preso aqui. Amém? E toda hora, tu nem quer. Aí toda hora em casa, tu escuta algum barulho? Tocando lá, uma mensagenzinha, aí tu vai ver? Imundície. Aí aqui é espiritual. Onde você está? A mensagem. A mensagem. A mensagem. Jesus, Satanás não tinha como pegar Jesus. Porque quando tentou, aperta aqui, fica aqui, Jesus. Não está escrito. Não está escrito. Não está escrito. Onde era para matar, ele olhou para os judeus. Não, eu vim para perdoar eles também. Senhor, mas os cães comem da migalha do seu Senhor que cai na beirada. Tamanha fé. A sua fé, ó, a sua. Quantas vezes ele falou isso? A sua te salvou. Vai em paz. Amém? Então, vai em paz com a libertação. Com a libertação, sabe que o pecado é a minha vontade em ação.
O teu pecado é a tua vontade em ação. E a salvação da alma é a vontade de Deus me governando. E o pecado, o que ele diz? E o pecado, sai daí, você não está mais aí. Eu te transportei para o reino da luz, onde não há trevas nenhuma. Não é mais a tua, a dele. E com isso vai ser revelado que eu estava morto em delitos e pecados, mas ele me salvou. E eu posso morrer quando? Agora. E quem está com isso na mente, clama com o irmão Paulo, um só espírito, não veja a hora de deixar esse tabernáculo para morar com o Senhor. Aí, como está escrito lá no final, e você vive assim, teu estilo de vida revela isso. Maranata, vem Senhor Jesus, onde o pecado não se encontra mais, não precisa fazer coisas horrorosas como a nossa justiça, basta não estar aquele, simples assim, e tudo que não é de fé é pecado. E a Bíblia diz também, aquele que sabe o bem que se deve fazer e não faz, comete pecado. Se comete pecado, está separado de Deus. Mas o Filho de Deus se manifestou para acabar com essa inimizade. E deu a nova vida, deu o Espírito Santo, deu a verdade para governar todos nós. Para tirar os meus olhos desse mundo e eu passar a enxergar do jeito que Ele quer. Que seja assim em nossas vidas, em nome de Jesus. O que eu desejo é ver a alegria e a paz do Senhor nas almas, querendo mais essa verdade e querendo transmitir essa verdade para o próximo. Enquanto, qual é a resposta de um salvo, aquele que teve um encontro com Jesus? Quero porque quero conhecer mais a vontade de Deus. O que é gerado mais? Quero porque quero que tirar aquelas almas das garras do maligno e transportar para o reino do Senhor. Essa é a resposta de um salvo. E com isso dá para enxergar onde estamos. Amém? Vamos colocar de pé.